Um prazer estar com vocês de novo. O Márcio está com essa camisa do Avisa porque eu me atrasei. Eu tinha que trazer uma camisa lisa para ele, estou na casa dele, né? E eu me atrasei para chegar aqui, eu tinha que chegar um pouquinho mais cedo. Então, Márcio, me desculpa. Estou aqui com a minha esposa, com a Thaís, a minha amada. Meus filhos estão lá em cima. Então, deu para já saber que eu conheço o Creuza há mais de 20 anos, desde 98. Então é bastante tempo, né? É um bom tempo. E o Márcio e a Tati é prima da minha esposa, da Thaís. Então são pessoas do meu coração. Nós estamos agora, eu e a Tá e minhas crianças, nós findamos um pastorado de 16 anos na igreja na Praia Grande. Estamos em transição de trabalho. Já entendemos que vamos mudar para longe, para Anápolis, Goiás. E vamos nos envolver num projeto de ação de cuidado de pessoas. Então, ore por nós. É uma nova empreitada, depois de 16 anos fazendo a mesma coisa, porque a igreja tem toda uma rotina, né? A gente sabe o que vai acontecer, a gente consegue fazer algumas projeções para frente. Agora a gente está meio que pisando na água, confiando em Deus, que é uma área necessária dentro do reino, esse projeto que estamos envolvidos, que se chama Volare. Obrigado, Creuze e Márcio. Ele sabe que pastor em transição de igreja é interessante, porque a gente vai nos cultos, mas a gente parece que a gente fica meio como um balãozinho de hélio, sabe? Nosso apego é ao Senhor, mas a gente não. E hoje o culto ainda tem ceia. Eu falei, Creuze, desde dezembro eu não tomo ceia aí, dezembro não tomei em janeiro, porque eu estava para lá, para cá, então eu tomei uma ceia em janeiro, quando eu estive fazendo uma viagem, visitei a igreja de um outro amigo meu. Mas muito legal, hoje é dia de ceia. Que coisa boa tomar ceia com vocês. E obrigado pelo privilégio de você abrir seu ouvido e eu fazer parte. O nosso desejo quando a gente está aqui na frente realmente é ser um canal de voz de Deus. É muita responsabilidade, mas é uma alegria poder ser um instrumento na mão de Deus. Mas dá muito temor, dá muito tremor. Quando eu fui convidado para vir aqui passar esse fim de semana com meus amigos, os pastores, eu falei ontem para os casais, quem estava aqui dos casais ontem? Eu já tinha muita noção do que eu ia falar para os casais. Essa mensagem eu não sabia que eu ia falar direito. Fiquei orando a Deus, qual a passagem que eu devia passar? E Deus confirmou de ontem para hoje o Salmo de número 25. Então abra a Bíblia de vocês no Salmo de número 25. É lá que a gente vai se deter ouvindo a palavra de Deus. Salmo 25. Versículo de número 1, Salmo 25, 1. A gente pode ficar em pé para ler esse único versículo juntos? Diz assim. Eu vou ler depois as mulheres, depois os homens, tá? Só o versículo de número 1, do Salmo de número 25. A ti, Senhor, eleva a minha alma. Estou lendo na revista atualizada, de vocês deve ser NVI, né? A maioria de vocês. A ti, Senhor, eleva a minha alma. As mulheres? Os homens? A ti, Senhor, eleva a minha alma. Todo mundo junto? A ti, Senhor, eleva a minha alma. Pai, se há um lugar que nós devemos alcançar o Senhor através da alma, é um culto. É quando nos congregamos e invocamos o Teu nome. E eu peço a Deus que a nossa alma, o centro do nosso ser, se encontre com o Senhor, com a Tua voz. Dá-nos a Tua voz, a Tua palavra, a Tua vida, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Quem tem um salmo do coração, assim, poxa, o livro dos Salmos é um livro que fala do coração. Na verdade, a nossa tradição cristã tem perdido um pouco a leitura dos Salmos, mas João Calvino tem um comentário em cima dos Salmos. Os Salmos eram cantados nos mosteiros periodicamente, todo dia se canta salmos, salmos, salmos. Os Salmos, ele é uma montanha-russa de emoções. Quem já leu o livro de Salmos de 1 ao 150 aí direto, assim? Você vai ver que a uma hora o cara eu piso a serpente, o leão eu ponho para correr,
E daqui a pouco ele fala: meu Deus, aonde tu estás? Esqueceste de mim. É uma montanha russa de emoção. Por quê? Porque a nossa alma é assim. Nós, como seres humanos, nós temos nossos dilemas da alma. Tem salmos que falam de vitória, de conquista. Tem outros que são lamentos terríveis. Assim, a agonia do salmista nos faz chorar. Tem salmos empolgantes que contam a história do povo de Deus. E tem salmos que mostram a pessoa meio que perdida, sem saber o que vai fazer. Então, quem tem um salmo do coração, assim, fora o Salmo 23 e 91, porque isso toda padaria tem, todo hospital. Mas um salmo, um versículo de salmo que você fala: pô, esse versículo desse salmo fala muito ao meu coração. Tem alguém aí? 46:10, fala-me. Ah, ok, fantástico. Num contexto de muita guerra, ele fala: Senhor, aquietai-vos. Ele fala: eu despedaço o arco de bronze. Aí ele fala logo depois: aquietai-vos e sabei que eu sou. Então Deus está no silêncio, na quietude. Outro salmo aí do coração. 51:10, fala-me. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável, né? Gosto muito do Salmo 51. Um salmo de confissão de pecado. E esse desejo dele se reconectar com Deus, né, Davi? Mais um aí para acabar. Um salmo do coração aí, que fala o seu coração. Salmo 121, o que diz? Eleva meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não dormita o guarda de Israel, aquele que te guarda. A maioria dos salmos, ninguém quer arriscar mais não um aí? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, ninguém? Então, mas você deve ter um salmo do coração aí. A maioria dos salmos, ou uma boa parte dos salmos, foi Davi que compôs. Ele é chamado de mavioso salmista de Israel. No final da sua vida, lá no livro do Reis, no começo do livro de Reis, ele escreve que Davi era o mavioso salmista de Israel, ou o afetuoso salmista de Israel, ou o terno salmista de Israel. Davi era aquele cara que, quando pegava a espada, todo mundo saía correndo. Vem Davi com o seu exército. Mas na nota, na lápide dele, não dá ênfase ao homem de guerra que ele era. Mas a habilidade dele sacar a harpa dele e falar para Deus, falar com Deus, falar de Deus. O maior destaque, eu acho que até Davi é homem segundo o coração de Deus, porque ele era um homem de sentimentos voltados para Deus. Mais do que um grande rei. Mas a alma dele, ele levava para Deus. Aonde você tem elevado a sua alma? Para onde tem ido a sua alma? Como você tem conduzido o seu... O que é alma? A palavra alma desse salmo é uma palavra hebraica, nefesh, que é o centro das suas emoções, o centro do teu ser. É aquilo que está na sua entranha, da sua vontade, dos seus pensamentos. E ele diz que essa essência do ser dele, ele canaliza, ele sai ao encontro de Deus, ele vai para Deus. Para onde você tem canalizado, para onde você tem direcionado a sua alma, os seus sentimentos, seus desejos, a sua paixão, os seus pensamentos, os seus sentimentos. Davi, quando escreve esse salmo, nós não sabemos qual momento ele escreve esse salmo. Alguns comentaristas acham que é quando ele fugia de Absalão, porque parece um pouquinho com o salmo de número 3, quando o filho dele deu um golpe de estado e ele teve que sair correndo. Imagina a dor de um homem que vê o filho usurpando as coisas dele. A nossa alma transita em momentos de dor, de sofrimento. O livro dos Salmos nos humaniza em meio a um cristianismo tão triunfalista que tem hoje. Você é cabeça, você não é cauda, pisa em todo mundo. Eu tenho a unção de leão. Eu tenho a unção de ser ovelha. Porque quem cuida de mim é Deus. Eu não dou conta da vida. E Davi,
ele está passando por um momento de grande tensão na alma dele. É um salmo em forma de acróstico. O que é um acróstico? É uma forma literária hebraica que mostra algumas necessidades dele que são nossas. Quais são as necessidades da alma de Davi? Olha comigo o versículo de número 2. Já estou naquela fase, que eu preciso de óculos com letra menor aqui, hein? O que diz o versículo de número 2? Deus meu, em ti confio, não seja eu envergonhado, nem exulte sobre mim os meus inimigos. Ele começa a narrar que existe um ambiente de pressão, um ambiente de luta, um ambiente onde existe inimigo. Sabe que a gente não sabe muito quem são esses inimigos de Davi. Nesse momento, se fosse Absalão, era um golpe de estado onde a maioria dos amigos próximos não queria mais ele como rei. E ele diz aqui que são muitos, olha o versículo de número 3, com efeito dos que esperam em ti, ninguém será envergonhado. Serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Na NVI diz o quê? O versículo 3. O que sem causa... Leia para mim, queridos, por favor. Versículo 3. Quem já foi traído aí? Você confiava naquela moça, você confiava naquele amigo, e de repente ele publicou no Facebook. Ou ele ligou e falou mal de você para alguém. Quem nunca foi alvo de calúnia, de difamação, de intriga. Você entra naquela festa de Natal, aí parece que todos os familiares estão te olhando assim, como se fosse um alien. Aí o que houve? Vazou. Mas eu tinha contado só para uma pessoa da família, agora todo mundo está sabendo. As pessoas agem de forma traiçoeira, a gente também pode agir de forma traiçoeira às vezes. E ele fala o seguinte: mas eu espero no Senhor. Tem gente dizendo que não há jeito para a minha vida, mas eu espero no Senhor. A primeira necessidade da alma de Davi, sabe o que é? Fala comigo. Repita. Proteção. Você já se sentiu vulnerável? Parece que a alma está sendo atingida, está recebendo pancada. Quando você vê, você quer se defender, mas não adianta se defender mais, que já está... Davi precisava de proteção, claramente, proteção. A vida nos fere, pessoas nos ferem, nós ferimos pessoas. Mas ele fala: Deus, eu preciso do Senhor. Vem, me protege, me guarda. Olha comigo o versículo de número 19 do Salmo 25. Considero os meus inimigos, pois são muitos, e me abominam com ódio cruel. Na revista atualizada, não sei o que está escrito na NVI aí, mas disse que parece que a fileira de pessoas que queriam o mal dele aumentava. Você estava lá no trabalho fazendo tudo certinho, aí você é correto, você não mente, aí o patrão pede para você mentir. Aí você não mente, daqui a pouco junta outra pessoa falando mal de você, daqui a pouco o pessoal não quer você naquele ambiente de trabalho porque você não mente. Mas Deus, não mentir não é meu dever como teu filho, e agora eu estou sendo banido desse ambiente de trabalho? É o preço por ser crente. Estão aumentando as pessoas que não me querem bem, que querem atingir a minha vida. E nós sabemos que, na verdade, a nossa luta não é contra a carne nem, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então existe uma conspiração do mal contra a sua vida. E por vezes usa pessoas. Você não está lá no Rio tinha um parque chamado Tivoli Park. Aqui tinha a Cidade da Criança também. E o Play Center, né? Fecharam o Play Center, né? Não existe mais. Acabaram os parques. Você não está na Disney, você não está... Existe um ambiente de hostilidade contra você, movida pelo mal. E o que Davi faz? Ele vai para Deus. Olha o versículo de número 20.
Talvez seja a sua oração hoje, ó. Guarda minha alma, livra-me. Não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Então a nossa alma, a necessidade da alma é de proteção. Muitas vezes nos sentimos vulneráveis, atacados, a sociedade está violenta, haja o que aconteceu agora esses dias em Suzano, você vai sair de casa, não vai sair de casa, há violência na sociedade, e está cada vez mais a violência instaurada e chegando a gente. E o que vai acontecer com a nossa alma? A nossa alma se sente insegura. Por isso nós devemos nos refugiar no... Refugiar em quem? No Senhor. Quais são os braços capazes de te proteger dessa vida? Os braços de Jesus. Quais braços você tem procurado para se esconder? Na sua força, na sua sabedoria, no seu charme? Ou você tem buscado a proteção em Deus? Nos seus argumentos? Ou a sua proteção vem do Senhor? Davi necessitava de proteção. Ele diz que confia, que espera, que chama a Deus. Ele vê que Deus é o refúgio dele. Outra marca outra necessidade estampada nesse salmo de Davi. Olha comigo o verso de número 4. Qual a primeira necessidade de Davi para a alma dele? Necessidade de tudo que se deve guardar, guarde-o. É linguagem poética, coração, alma, guarda. Porque dele procede a fonte da vida. Sabe quem é capaz de guardar o seu coração, a sua alma? Deus. Porque está abatido a minha alma, diz o Salmo 42, 43. Porque te perturbas dentro em mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, Deus meu e Rei meu. A nossa alma, ela se perturba quando se sente vulnerável. Alvo fácil do mal. Segunda perturbação que ele tinha na alma, uma necessidade que ele buscava. Olha comigo o versículo de número 4. Faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Ele está pedindo para Deus: Deus, eu estou confuso, eu me sinto vulnerável, e a vulnerabilidade está me levando a não entender para onde eu vou, o que eu devo fazer, qual é o próximo passo, qual é a decisão, eu dou o sim ou dou o não, eu aceito essa proposta ou não aceito essa proposta, eu sigo essa carreira ou não sigo essa carreira, eu continuo esse relacionamento ou mantenho distância desse relacionamento. Me ensina o que eu devo fazer. Guia meus passos. Tem momentos na nossa vida que parece que resta uma lamparina. E Deus está nessa lamparina. Capaz de tomar uma decisão olhando só o próximo passo. Talvez seja o seu caso hoje. Deus está aqui para direcionar a sua vida. Como direcionou do rei Davi. Olha que diz o verso de número 5. Guia-me nas tuas verdades, ensina-me, pois tu és Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Ele pede para ensinar, ele fala: agora vem, me guia, me tome pela mão direita e diga que o Senhor está comigo, que o Senhor vai andar comigo, me oriente, me guie. Qual a decisão que você precisa tomar, para onde você vai? Davi precisava de direção, nós precisamos de direção. Moisés, que foi os primeiros salmos da Bíblia, sabe de quem é? De quem é o primeiro salmo da Bíblia? Moisés, Salmo 90. O último salmo da vida é dos filhos de Coré, quase 1000 anos de canções escritas de Israel, que virou o hinário de Israel. E o que diz Moisés em Gênesis, não precisa abrir, 33, 13? Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça. Talvez seja a sua petição hoje. Deus, mostra-me o teu caminho. Vamos olhar aqui mais. Ele fala bastante sobre direção. Versículo 8. Bom e reto é o Senhor. Deus é bom? Sim, Ele é reto, Ele é correto, sim. Por isso, aponta o caminho aos pecadores. Quem é pecador, diga amém aí. Amém. É isso aí.
Ele tem misericórdia da gente e fala: você é pecador, mas eu te amo, eu decidi te amar. E a minha relação de amor por você não é por mérito e demérito, é porque eu te amo e pronto. E ele aponta o caminho, mas ele vai intensificando essa capacidade da gente discernir a direção de Deus. Olha, versículo 8, ele aponta o caminho aos pecadores, mas olha o que diz o versículo 9. Guia os humildes na justiça. Se ele aponta para o pecador estar lá, para o humilde parece que ele vai mais perto. Eu guio os humildes na justiça e ensina os mansos o seu caminho. Talvez você tenha brigado muito, esperneado muito, batido na mesa. É hora de você parar, porque para entender o caminho de Deus precisa de humildade e mansidão. Amém? Versículo de número 10. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade. Misericórdia, esse desejo de Deus cuidar de nós. E verdade é o seguinte, ele não mente a seu respeito. Graça e verdade, lembra até de Jesus aqui, né? Vimos a presença de Jesus cheio de graça e verdade. A relação de Deus é marcada por misericórdia e verdade, graça e verdade. Aí ele diz o seguinte: misericórdia e verdade, para que guardem a sua aliança e os teus testemunhos. Olha comigo o próximo versículo. Versículo 12. Linda essa passagem. Esses versículos eu tenho ele no meu coração. Diz o seguinte: ao homem que teme ao Senhor, ele instruirá no caminho que deve escolher, na prosperidade repousará a sua alma, e seus filhos herdarão a terra. Ao homem que teme ao Senhor, o Senhor instruirá no caminho que deve escolher. Quem já lidou com bifurcação na vida? Vou para cá ou vou para lá? Às vezes não só duas, mas três. Você vai, vou para cá, vou para cá, vou para cá. Aí quando você sabe que aqui é pecado, você fala, se você estiver com Deus firmão, você fala, não, isso aqui está fora. Aí quando você tem duas, você fala assim, pô, não sei, as duas são possibilidades reais e concretas e não tem nada de certo ou errado aqui. As duas são corretas. O que o texto está dizendo, que quando há necessidade de escolha, se você realmente temer a Deus, você vai escolher o melhor caminho. E o requisito para escolher o melhor caminho é o quê? Temor de Deus. O que é temor de Deus? Estava fazendo cultinho familiar com os meus filhos. Aí, tem negócio, botar as crianças. A minha menina já deitada na cama, querendo apontar bananeira, outro. Aí eu falei sobre temor. O que é temor a Deus? Obrigado. Respeito. Deus está aqui, você ficar plantando bananeira aqui agora, assim, desse jeito, tal. Você não vamos ouvir a Deus, vamos respeitar o que Deus tem a dizer, um respeito profundo, não do medo especificamente. O que é temor? Grava comigo essa imagem. Temor é o seguinte: um santo constrangimento, mas uma vontade de abraçar profunda. Dá para você entender? O temor, ele fala o seguinte: eu não sou digno dessa presença, mas vem mais para perto, deixa eu ficar mais pertinho, só mais um pouquinho. É esse misto de sentimento que é o temor. O sentimento de eu não mereço, mas ao mesmo tempo, mas que bom que o Senhor está aqui, que legal, que bom. E o homem que teme ao Senhor, Deus instrui no caminho que deve escolher e diz que a alma repousará em prosperidade. O que diz aí? Prosperidade é uma palavra meio desgastada no nosso meio cristão hoje em dia, mas o que diz a NVI aí? Prosperidade, versículo? Sucesso? Viverá em prosperidade. A palavra prosperidade para o judeu é uma palavra muito importante. Aqui não quer dizer simplesmente prosperidade de bolso cheio, não é isso. É uma vida plena. A sua alma ficará plena, satisfeita, porque entende que não está andando nessa vida de forma aleatória, que você não é uma folha no vento, mas que você está dentro do projeto de Deus, que a sua história está debaixo do querer de Deus, e Ele guia os seus passos. Você não é vou voltar à imagem da folha, de uma árvore que cai, que é levada para lá e para cá, a sorte do vento. Deus sabe quem é você. Deus, antes de você nascer, Ele já estava definindo os seus dias.
E se você se submete a Deus, você consegue entender que você está andando não na sua história, mas na história de Deus. Isso é alto. Então ele precisava de direção. E isso traz paz ao coração. Lembra da Alice perdida? Qual o planeta dela lá? Não sei não. Alice ficou perdida lá e conversou com aquele gato lá, né? Lembra do gato que aparece, some, aparece, some, aparece, some. Lembra de um papo que ele diz com ela lá, quando ele aparece no gato? Pra onde você vai? Não sei, onde eu vou não. Aí ele vara o seguinte, olha, se você não sabe para onde você vai, todo caminho é válido. Todo caminho pode ir. Mas os filhos de Deus têm um caminho orientado pelo Senhor. Todos os caminhos não são válidos para os filhos de Deus. Deus tem uma linda história para você. Ouça a sua voz e siga. Eu sou o bom pastor, eu saio, levo minhas ovelhas, elas conhecem a minha voz e me seguem. João capítulo 10. A quem você tem seguido? Os seus sonhos, a sua vontade, o seu querer? A sua casa está seguindo a vontade de quem? De Deus, ou vocês estão querendo impor a sua vontade um para o outro? Se você for guiado por Deus, a sua alma repousará em paz. E ainda diz o texto, seus filhos herdarão a terra. Quer dizer que as decisões abençoadas que você toma pautado em Deus, traz bênção para quê? Para a próxima geração. Quem quer isso? Quero isso. Uma vez eu peguei o ônibus 48, eu devia pegar o 46, lá em Niterói, no Rio de Janeiro. E eu tinha, naquela época que criança ia estudar, às vezes de ônibus, sozinho. Tem mudado muito, né? Alguns estão indo, mas eu tinha 12 anos de idade. Eu peguei 48, só tinha um dinheiro do ônibus. Aí eu vi que ele estava indo para o bairro do Badu. E eu tinha que ir para Piratininga. Quando eu vi, eu comecei a ficar nervoso. E lá no Rio tem um cara que cobrava, não era o cobrador, era o trocador. Engraçado, né? O Rio, as coisas são diferentes daqui. Aí ele viu meu desespero, menino, encheu de lá. Eu falei, pô, onde que eu vou parar agora? Como é que eu vou achar? Eu não tinha celular, gente. Era desesperador demais. não tinha como falar com mãe. Como é que eu vou resolver minha vida com 12 anos de idade, no 48, perdido, indo para Pendotiba, que era lá longe, e eu não tinha dinheiro para voltar. Cara, que sensação horrível. Aí o trocador me ajudou, fui até o ponto final, voltei. Quando ele voltou, o trocador me aconselhou, você não tem nenhum amigo aqui no bar? Eu tinha um Rodrigo, fui na casa dele, que para meus pais, na casa de um Rodrigo, um amigo meu. Mas como é desesperador quando a gente se perde no caminho. Muito desesperador. Que Deus guie seus passos, oriente seus passos. Versículo 15. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele me tirará os pés do laço. Às vezes são os laços que são jogados na nossa história que nos faz perder o caminho que Deus tem para a gente. Terceira necessidade que Davi põe. Qual é a primeira necessidade? Vamos fazer uma necessidade de proteção. Tá bom? A segunda necessidade de... Pode ser assim. Terceira necessidade de Davi. Vocês estão devagar assim, não pode falar muito assim não, creus aqui? De repetir? É um negócio meio... O pessoal repete muito, né? Mas grava aí, então. Proteção, direção. Põe. Deus é capaz de te proteger e te direcionar. Amém? Mas Davi, nesse cenário, ele entra num momento de contrição profunda. Olha que ele começa a falar no versículo 6. Bíblia aberta aí. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias, das tuas bondades, que são desde a eternidade. Ele está invocando atributos de Deus. Não te lembre dos meus pecados da mocidade. Davi provavelmente, por isso que ele atribui talvez ao golpe de estado do filho, porque ele era já uma pessoa mais velha aqui. Mas Davi estava sendo assaltado por memórias perturbadoras de pecados que ele cometeu. E as memórias nos traem. A mente é uma caixinha de surpresa. E ele invoca de novo a Deus. Ele fala, Deus, teve pecado daquela época que só o Senhor sabe. Está lá fechado as 7 chaves, eu e o Senhor sabemos. E Satanás está trazendo isso agora para jogar na minha cara. Lutero teve uma situação dessa, sabe, na história de Lutero?
Lutero foi um pai da Reforma e ele teve um sonho. Lutero era meio avivado assim nas lutas espirituais, ele tinha uns embates assim na alma dele, intensos. E ele teve um sonho que Satanás escrevia na parede a lista dos pecados dele. Aí, quando Satanás acabou de escrever a lista, ele fala assim: o senhor, você esqueceu alguns outros. Aí ele fala: pode escrever isso. Aí, quando Satanás acabou de escrever tudo, ele escreve no final assim: Jesus me purificou de todos esses pecados. Mas nós temos que, vira e mexe na nossa vida, lidar com o peso da culpa. E o pecado nos assalta com esse peso da culpa. E esse peso da culpa não vai ser aliviado com ativismo, com ficar virando, jogando PlayStation, ou ficar entrando em todas as lojas da Melissa, ou não é aí. Porque quando a gente está com consciência de culpa, nós fugimos para um monte de coisa para tirar essa pressão da culpa. E essa pressão da culpa, né, ela só é resolvida pelo sangue do Cordeiro de Deus para nós. Amém? E para Davi era no processo de confissão em cima dos atributos dele. O Senhor é misericordioso. O Senhor é misericordioso. Talvez você esteja sendo assaltado por coisas que aconteceram na sua história no passado. Se você já confessou, escreva lá embaixo, igual Lutero: o sangue de Jesus já me purificou disso tudo aí. Reafirma isso na sua alma, no seu pensamento, na sua mente. Porque senão sua alma amofina. Uma necessidade da nossa alma é de perdão. Quem já leu O Peregrino, livro? Lembra aquela cena aqui onde ele chega diante da cruz, ele carregava o fardo? Aí O Peregrino é um clássico da literatura cristã, um dos segundos livros mais vendidos do mundo, os mais vendidos do mundo. E ele chega de frente para a cruz, era como se o fardo fosse desatado. É na cena bonita que ele faz. E ele sai rolando do ombro dele, e ele fica leve para continuar a caminhada dele. Que esse fardo da culpa saia do seu ombro ao você confessar os seus pecados ao Senhor, em nome de Jesus e para o seu bem. Assim seja. Amém. Amém. Versículo de número... Onde que eu estou aqui? Eu também perdi esse meu... Versículo 6, 7 que eu li, né? Tá, aí versículo 7. Não te lembres do meu pecado da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua. A misericórdia de Deus é maior que a nossa capacidade de pecar. Quem crê nisso? A misericórdia de Deus é maior que a nossa capacidade de pecar. Glória a Deus. Glória a Deus. Versículo de número 11. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade que é grande. Ele realmente tinha pecados que vinham à memória do passado, mas tinham coisas acontecendo na atualidade que ele reconhecia que era pecado. Eu posso dizer para você, quando você começa a abrir porta para pecados atuais, Satanás começa a pegar e jogar: você não presta, olha o que você fez lá atrás, olha que você já foi, olha que você... Lembra lá aquelas histórias? Porque ele é danado para nos perturbar. O que ficou para trás, ficou na cruz. Amém? Então perdoe os nossos pecados de agora. Versículo 18, parte B. Ele diz aí: perdoe todos os meus pecados. Olha, ela está escrito no texto. E perdoa todos os meus pecados. Há uma mofina. Qual é o seu nome? Atrás do Creuze. Pastor, seu nome? Você citou o Salmo 51. Eu anotei aqui o Salmo 32, que foi um salmo composto no mesmo período do 51. Ele fala assim, que a alma... Ele fala assim... eu vou ler para você. Eu anotei aqui. Enquanto escondi os meus pecados, Salmo 32, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. A mão de Deus pesa para que a gente se arrependa e se volte a buscar a misericórdia dele. A minha força foi se esgotando, como em tempo de seca. Quando a gente não confessa e não se sente perdoado, a culpa detona a nossa alma e a gente vai secando por dentro. Que Deus
libere o seu coração do fardo da culpa e que você relembre. O que diz 1 João 1,9? Se confessarmos nossos pecados, para quê? Verdade toda. Se é a sua necessidade de visitar esse versículo hoje, visite 1 João 1,9. Ele é fiel e justo. Se confessarmos, ele vai te perdoar, sim ou não? Sim. Esse é o Evangelho da graça de Deus. Simples assim, mas profundo. Porque a gente, para assumir os nossos pecados, a gente reluta bastante. A quarta e última necessidade é versículo de número 3. Com o efeito dos que em ti esperam. Grifa aí, esperam. Versículo 5, parte C. Guia-me na tua vereda, o finalzinho, em quem eu espero todo. Então, vamos lá, vamos entrar no cenário? Entra Davi pegando a sua harpa, está tocando, você está imaginando a cena? Davi está fugindo, ele está pressionado. E ele começa a tocar e dedilhar a harpa dele, ele consegue compor nesse momento de agonia um lindo salmo, o salmo de número 25. E ele fala: Deus, são muitos que crescem, eu preciso de proteção. Deus, eu estou perdido, me ajude, me guie, porque eu não sei quais são os próximos passos. Depois ele fala: Deus, no meio desse cenário de dor que eu estou passando, eu estou tendo consciência do meu pecado e das minhas falhas diante do Senhor, me perdoe. Aí agora ele fala: Deus, eu estou esperando no Senhor. O dia nasce, o sol faz o seu movimento aparente correndo por todo o céu, a lua volta e eu continuo esperando. Tic-tac, 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 tic-tac. O relógio passa, o tempo vai e eu continuo esperando no Senhor. Esperar confiantemente no Senhor é fácil? Esperar é fácil? Vai para a fila do banco. Rapaz, agonia. Esperar não é mole. A nossa alma é imediatista. Você já viu quando você aperta 1 minuto do micro-ondas? Aí você tira faltando 3 segundos? Bem, 1 minuto é tempo pra caramba, dependendo da hora. Só mais 3 segundos, não, mas eu estou com pressa. A gente vive num ritmo de tudo tem que ser resolvido para ontem, tudo tem que ser resolvido para ontem, tudo tem que ser resolvido para ontem. Você precisa ser proativo, você precisa ser ativo. O seu insucesso é por sua causa. Isso é a mensagem do capitalismo. Porque você não produz, a gente começa a lidar com um senso de pressão do meio. Porque a gente tem que agir, fazer, resolver as coisas. E Deus fala: espera. E às vezes a espera é o maior ato de fé nosso, sabia? Quantos já precipitaram numa conversa e depois falaram: meu Deus, por que eu fui conversar? Aí quando saiu as palavras, já saíram, amigo. Ninguém pega de volta, fala: volta para cá, volta para cá. Ou mandou uma mensagem na hora, falou assim: vou fazer um texto agora, respondendo. Apertou um negócio, quando você fala: meu Deus. Aí você tenta apagar rapidamente, mas já deu as 2 tic-tic lá. Eu falei: e agora? É tudo rápido. E quando a gente acelera, a gente se atropela. E atropelamos os outros e deixamos os outros para trás. Por isso que esperar em Deus é um ato de fé. E é um ato alto da alma humana. Me ajuda, Deus, a continuar esperando. O dia vai se pôr de novo. Essas coisas não foram resolvidas. Isso não aconteceu na minha vida, mas eu espero no Senhor. No Senhor. Versículo de número 15, finalzinho, vai dizer: os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor. Elevo meus olhos para os montes, diz aí o Salmo 121, eu citei. De onde me virá o socorro? Elevar para o céu os olhos, elevar o céu para os olhos. Amanhã de novo, Deus, isso não aconteceu, mas eu não vou sair para resolver isso, o Senhor vai resolver isso por mim. Tem coisa que você tem que resolver, tá? Não vai jogando tudo no ombro no colo de Deus. Mas tem coisa que a gente fala: Deus, não me compete mais. Aí você fica tentando convencer a cunhada de novo sobre aquele assunto. Para! Deixa Deus trabalhar no coração dela. Sua mãe. Me compete esperar, eu não vou resolver isso.
Muitas vezes, esperar uma resposta faz parte da resposta. John Blachard. Esperar paciente é muitas vezes a maneira mais elevada de fazer a vontade de Deus. Vou ler de novo, hein? Essa frase é boa, hein? Esperar paciente é muitas vezes a maneira mais elevada de fazer a vontade de Deus. Jeremy Collier. Versículo 21, falando sobre espera. Persevere-me a sinceridade e a retidão, porque em ti... Não dá para conversar muito sobre esse assunto não, mas a espera, normalmente, nós ficamos afoitos e largamos a retidão e a sinceridade de lado para resolver as coisas do nosso jeito. Quem não sabe esperar, perde a sinceridade e a retidão. Há uma relação profunda entre aguardar em Deus e se manter íntegro. Deu para alcançar isso aí que eu estou falando? Entende? Que você começa a dizer meia verdade. Você começa a querer convencer pessoas para tomar seu partido. Você começa a achar que o número de pessoas ao seu lado vai dar vitória sobre aquela situação. Aí você aumenta a coisa. E vai abandonando a sinceridade e a retidão. E quando você abandona a sinceridade, a retidão, o que vai entrar na sua vida? O pecado. Necessidade da alma. Primeira necessidade da alma que eu falei para você, necessidade de proteção. Depois necessidade de... E perdão. Qual a imagem que a gente faz assim? Sei lá, põe a mão no coração, perdão. Não põe a mão no coração não, que esse negócio de mão no coração é... Mas perdão aí, ó. Perdão, faz assim, ó, perdão. E a terceira é, olha para o seu relógio e fala assim, calma, negão, calma. Deus vai agir, Deus vai agir. Deus não está inerte, seu pai não é inerte. Ele está vendo a sua situação, vê a sua história. Talvez o seu pai terreno não olhou a sua história, mas o pai do céu olha. E ele age em seu favor. Tem coisa que compete ao pai, não a você. E seu pai é um pai responsável. Mesmo que você não veja, mas ele é responsável. Vai cuidar de você. Poema de Teresa de Ávila. Estive lá há uns anos atrás na Espanha, e eu fui até Ávila num trabalho missionário. Teresa de Ávila é uma espiritualista do século XIII, antes da Reforma Protestante. Ela também ajudou a vinda da Reforma Protestante. Ela fala, nada te turbes, nada te espantes. Tudo passa, só Deus é imutável. A paciência tudo alcança. Quem tem a Deus, nada lhe falta. Deus é o bastante, ou Deus basta, depende da versão que você quiser. É bonito, né? Espera. Necessidade de proteção, porque nós somos vulneráveis, necessidade de direção, porque nos perdemos. Eu posso dizer, todo mundo aqui se perde um momento na história, e quem não se perde, eu acho que está no caminho errado. Sabe? Porque perder faz parte de a gente voltar a depender de Deus e falar, eu quero achar o caminho certo. A gente se perde mesmo, faz parte. E é quando a gente reconhece que estamos perdidos, é que a gente volta a achar o caminho certo. Nós precisamos de perdão, porque a culpa, ela atrai, às vezes, as memórias do passado, lidando com alguns pecados do presente que você está cometendo, e isso é tão... se fie na misericórdia de Deus. Nós precisamos de paciência, porque nós somos um mundo de ansiosos, e queremos tudo para ontem. Concluo com a leitura de alguns versículos para o seu coração hoje. Versículo 16. A gente pode ficar em pé para ler esses últimos versículos? Versículo 16. Ele está pedindo ajuda de Deus para a alma aí, ó. Quando a gente se sente sem direção, perturbado com os pecados, quando a gente se sente atacado, diminuído, quando a gente parece que o relógio não conspira ao nosso favor, o tempo não está ao nosso favor, esses sentimentos surgem na nossa alma. Versículo 16. Volte para mim, tem compaixão de mim, porque estou
sozinho e aflito. Talvez essa seja a sua petição, Deus está aqui. Versículo de número 17. Alivia-me das tribulações do coração, alivia-me das tribulações da alma, tire-me das minhas angústias. Talvez essa seja a sua petição também. Deus está aqui para cuidar, te aliviar o seu coração. Versículo 18. Considera as minhas aflições e meu sofrimento. Deus está considerando. Ele sabe o que te aflige, sabe o que te faz sofrer. Ele considera sim. O seu sofrimento não é em vão. E Deus partilha da sua dor. Porque esse é o nosso Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E foi isso que Jesus fez aqui. Ele veio chorar com os que choram, né? Versículo de número 1. A ti, Senhor, eleva a minha alma. Que a sua alma vá ao encontro de Deus e encontre respostas para as suas agonias. Versículo 22, vamos ler todos juntos. Ó Deus, redime a Israel de todas as suas tribulações. Ó Deus, redime Israel de todas as suas tribulações. Deus é capaz de trazer alívio, refrigério para a sua dor. Feche seus olhos, me acompanhe nessa palavra de oração. Davi orou por Israel e pediu para que o Senhor aliviasse das angústias, das aflições que cercavam a alma daquele povo e também cerca a alma da tua igreja, Pai. Mas nós confiamos em Ti. Obrigado porque Teu perdão está entre nós, porque Jesus está entre nós. Fato claro é que daqui a pouco celebraremos a ceia do Senhor. O sangue do Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo e tirou o meu e do meu irmão. Louvado seja o Senhor. Também te louvo, ó Pai, porque nessa andança, nesta terra, nós não estamos só. Nós não estamos só porque temos o Senhor. Às vezes nos sentimos, mas o Senhor está do nosso lado, porque assim o Senhor o diz: eis que estarei convosco. O Senhor não é um Deus que mente. Jesus Cristo não mente. Estará conosco todos os dias, os momentos da nossa história. Então atraia para a gente essa noite a presença, a convicção, Pai, em nossos sentimentos, de que o Senhor está aqui, Pai. Se alguém espera uma resposta e não aguenta mais esperar, que o Senhor fortaleça a fé desta pessoa, Pai. Obrigado pela Tua palavra que traz vida. E obrigado a Deus porque em meio às lutas e dilemas da nossa alma, nós temos o bom pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém.